Bom, gente, essa história aconteceu quando eu estava perdida no mundo, sem saber o que fazer, e minha amiga me chamou para ir para uma igreja evangélica. Lá eu conheci várias pessoas me ajudaram. O pastor, a esposa dele, né, conversavam comigo, me aconselhavam, e até então estava indo tudo bem. Eu pensei que ali era o lugar de eu ficar, ali eu esquecia meus problemas, tinha passado por muitas coisas, mas infelizmente hoje a gente não pode confiar em ninguém, nem na gente mesmo. Esse pastor começou a ir lá em casa, eu morava sozinha. Começou a ir lá em casa com a esposa dele para me aconselhar e tudo mais, ia direto, sabe? Até que ele começou a ir lá em casa, tipo assim, sozinho. Quando eu estava sozinha e ele sozinho. Começou a ir lá em casa. Tudo bem, ele orava, a gente orava e tudo mais. Achei super normal. Até que um dia ele me convidou para ir na casa dele. Ele disse para mim que ia ter um jantar, que a esposa dele ia fazer e tudo mais. Fui na casa dele, só que eu falei para mim mesmo, não quero ficar frequentando casa de ninguém, que isso não dá certo. Fui nesse jantar, a esposa estava, só que eu comecei a perceber ele me tratando diferente, com outros olhares, com outros ares. Ali eu já fiquei com medo. Falei assim, acaba com isso, não quero isso mais. Um dia eu estava na minha casa, eu estava de boa em casa quando ele bateu na porta e falou que tinha que conversar comigo e tal, que eles iam para um sítio, na verdade a igreja toda ia para um sítio à noite, no sábado. Eu estava em casa no sábado. E ele foi lá em casa e falou comigo que era para mim ir com ele, que todo mundo ia de ônibus, mas que a esposa também iria com a gente. Eu falei que sim e tal, porque eu tinha algumas coisas de dificuldade para fazer e não daria para mim ir no ônibus à noite. Eu poderia ir mais tarde. Aí eu aceitei. Quando a gente foi, simplesmente aconteceu que ele foi me pegar lá em casa e a esposa dele não estava. Eu não queria entrar no carro, falei para ele assim, mas cadê sua esposa? E ele começou a despistar nitidamente, falando que ela teve que ir no ônibus por causa de umas pessoas que eram convidadas e tal, para receber as pessoas lá nesse sítio. Eu falei que não ia. Comecei a inventar desculpa, mas ele insistiu, até que eu resolvi ir com ele. A gente foi. E quando a gente estava indo, a estrada é muito longa, gente, muito longa. Ele virou pra mim e começou a falar assim que eu era muito linda, que eu era a mulher mais bonita que estava naquela igreja, se eu tinha namorado. E começou a falar assim que o cara que tivesse comigo teria sorte. E começou a falar coisas absurdas mesmo. Eu virei pra ele e falei assim, para com isso, você é meu pastor. Ele virou pra mim e falou assim, mas eu sou pastor dentro da igreja, aqui eu posso ser outra coisa. E eu simplesmente falando com ele, para com isso, para com isso. E ele não parava de falar bobeira comigo. Gente, ele parou o carro na estrada e começou a falar várias e várias coisas absurdas comigo. E ele começou a passar a mão na minha perna, a me beijar. E simplesmente eu falando não. Só que quando ele me beijou, o desejo foi mais forte. Infelizmente, gente, infelizmente, aconteceu. Eu me deixei levar pelo desejo, ele também aconteceu ali, na estrada, no carro. Gente, foi a gente chegar no sítio, ele me procurar à noite e eu falar não. Fiquei com a minha consciência muito pesada, me arrependi demais. Falei com ele que eu ia ter que contar para a esposa dele. Ele falou que não ia me deixar contar. E eu fui lá e contei para a esposa dele. A esposa dele fez maior barraco e falou assim que eu era isso, que eu era aquilo, me colocou número de tudo enquanto há, e ele saiu ileso da história, falando que devia perdoar ele porque era casado com ele. E eu saí da igreja e nunca mais eu voltei numa igreja assim. Essa história aconteceu bem escrita, gente, que loucura. E se você quer ter sua história contada por mim, mande no Instagram, Michelle Reis 990. Beijo e até o próximo.